32º domingo do tempo comum. Meus irmãos, estamos nos aproximando do final do ano litúrgico. Este é o 32º domingo do tempo comum. Teremos domingo que vem o 33º. E no outro domingo, de hoje a 15, a solenidade de Cristo Rei. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, encerrando o ano litúrgico. A 34ª semana do tempo comum é a última semana do ano da Igreja. E aí, no domingo seguinte, o primeiro domingo do Advento, começando um novo ano celebrativo dos mistérios de Cristo, um novo ano litúrgico. Meus irmãos, como o tempo passa depressa. E vocês vão ver nas leituras deste domingo que, como todos os anos acontece, aproximando-se o final do ano litúrgico, a Igreja nos faz pensar nas coisas últimas. Quais são as coisas últimas? Em teologia se chama isso de escatá. É uma palavra grega que significa as coisas finais, o fim das coisas. Não só as coisas finais, mas o fim, a finalidade de todas as coisas. Escatá, as coisas últimas, que tratam do escatom, do fim, da finalidade, do término de tudo. Daí vem a palavra da teologia chamada escatologia. Escatologia, em português comum, quer dizer uma falta de higiene, porque se origina de escatol, que se usa para os cadáveres. Veja, lembra a podridão, a decomposição, derivando daí falta de higiene. Mas em teologia, não. Escatologia não vem de escatol, vem de escatom, escatar, as coisas últimas, as coisas finais. Que antigamente, os mais idosos aqui, vamos ver, você vai saber se é idoso agora, né? Se você estudou no catecismo ainda falando dos novíssimos, em latim, novum, quer dizer as últimas novidades, as últimas coisas, as coisas mais recentes, as coisas últimas. Então, a gente estudava no catecismo. Quais são os novíssimos? Quais são as coisas últimas? Quais são? Morte e juízo, inferno e paraíso. Pronto. As coisas últimas, as coisas finais. Nossa morte, o juízo diante de Deus, o céu ou o inferno. Ou a preparação para o céu, que é o purgatório. Então, a Igreja quer dizer isso, ó, a vida vai passando. Que sentido você está dando à sua vida? A vida vai passando. Nós vamos passando. Nós aqui estamos semeando. O que você está plantando para colher na eternidade? Para colher por toda a eternidade. Porque a vida passa. Nós nos encontraremos com a barreira da morte. A gente vai planejando, a gente vai sonhando, a gente vai construindo. A gente recebe a agenda agora. Já é tempo de começar, não é receber a agenda de presente. A gente vai enchendo de compromisso a agenda da gente, como se tivesse a certeza que vai viver até o final do ano. Eu já estou com tanto compromisso. É que eu não posso dizer, olha, eu não vou marcar porque não sei se estou vivo. Veja como é interessante, viu? O homem, o ser humano, é sempre tenso, quer dizer, tendendo, se jogando para o futuro. Ninguém conta com a morte. É interessante isso, porque nós somos feitos para a vida. Mas vai chegar um dia que a minha cabeça vai bater contra o muro da morte. Ela estará lá. Não sei o dia, ó, não sei o ano, não sei a hora, mas ela vai aparecer na minha agenda e não vai me perguntar se eu estou pronto ou não, que compromisso eu tinha. Lembra do Tancredo Neves? Todo mundo esperando a posse dele. Uma expectativa no Brasil todo. Foi o presidente querido pelo povo para colocar fim à ditadura militar. A gente numa animação, eu era jovenzinho, uma alegria. Na noite anterior, a posse de Tancredo Neves, ele foi internado e só saiu morto do hospital. A morte mangou, zombou dos brasileiros todinhos. Que coisa impressionante, que coisa impressionante, que coisa traumática, eu nunca me esqueço daquilo. Eis aqui, na sua agenda vai aparecer, sem você escrever, o dia da sua morte. Um dia que você não conhece. E aqui está a questão. Nós passamos sedentos de vida, desejosos de vida, nos jogando para a vida. Eu vou me deitar na esperança de me acordar no dia seguinte e colocar meus compromissos em ordem. E chega a morte. Veja, a vida passa.
Então eu não posso viver fazendo de conta que não haverá morte. Por isso eu tenho que me perguntar, que sentido tem a morte? A morte é o fim de tudo ou a morte é o início de uma plenitude? Os primeiros indivíduos da nossa raça, da nossa espécie, o Homo sapiens, essa é a nossa raça, essa é a nossa espécie, o Homo sapiens, é interessante. Desde o princípio, o Homo sapiens, esse homem que sabe, esse homem que reflete, que tem uma consciência reflexa, tá certo? Um cachorro tem inteligência, mas não é reflexa. Um papagaio tem inteligência, cheio de mania, quem cria papagaio sabe disso. Papagaio é cheio de mania, Os animais também. Mas, veja, eles têm consciência da realidade que os circunda, mas eles não têm consciência de que têm consciência. Eles sabem alguma coisa. Eles sabem, mas não sabem que sabem. Só o Homo sapiens tem essa capacidade impressionante de olhar para si próprio e dizer eu, e analisar a si próprio. Pois bem, é interessante, desde que o Homo sapiens surgiu, repare que coisa interessante, ele enterra seus mortos. As escavações arqueológicas dão conta disso. Ele enterra seus mortos. E muitas vezes enterravam numa posição fetal. As ossadas são encontradas, muitas vezes, em posição, eles arrumam o cadáver como a criança no ventre materno. O que significa isso? O Homo sapiens nunca se conformou com a morte. O Homo sapiens sempre teve no seu instinto a percepção de que a morte não é o fim. Que a morte é o parto para uma vida plena, uma vida posterior. Isso está no nosso DNA. Não tem jeito, a gente nunca vai se conformar em ser destruído pela morte. Não tem jeito, não tem jeito. É o nosso instinto, a ânsia de viver. Vejam, Deus fez assim, porque Ele nos criou para a vida. Agora, essa vida, ela é plantada, essa vida depois da morte, ela é plantada agora. Ela é plantada aqui. Ela é plantada hoje nas suas decisões, nas suas escolhas. Sobretudo, no seu sim ou no seu não, diante do ser infinito. Nós temos na nossa consciência esse instinto, essa percepção, essa intuição de que a gente vive diante de um mistério muito grande. Um ser que nos envolve, que envolve tudo, que me fala na minha consciência, no mais íntimo de mim. Faze o bem, evita o mal. Faze isto, evita aquilo. Não estou falando aqui da Bíblia, dos mandamentos, não ainda. Eu estou falando da estrutura de todo homem que vem a este mundo. O ateísmo é uma coisa completamente antinatural. A pessoa, para ser ateia, tem que treinar muito. E se não continuar o treino, daqui a pouco está crendo em alguma coisa. Porque o natural do homem é crer. O homem é um ser aberto. Como dizia o teólogo Ratzinger, que depois se tornou Bento XVI, ele diz num dos livros dele, aquele que foge de fazer as contas com a incerteza da fé, porque a fé é sempre um salto, terá que fazer as contas com a incerteza da descrença. Porque a descrença não é uma certeza também. Não é uma certeza. Mas eu já contei a vocês aqui a história do eremita judeu que vivia na Rússia. Um eremita, no final do século XIX, um eremita, um rabino judeu que vivia na floresta da Sibéria. E existia um famoso judeu, também comunista, ateu, que gostava de polemizar com os rabinos. E queria fazer os rabinos provarem que Deus existia, que existia vida após a morte. E como os rabinos não conseguiam provar por A mais B que Deus existia, esse ateu desmoralizava os rabinos. E ele resolveu ir lá na floresta da Sibéria para pegar esse eremita famoso que o povo venerava muito. Ele pensava, se eu desmoralizar esse, está acabada a festa. E foi. E chegou lá, quando entrou na cabaninha, o eremita estava para lá e para cá, andando, lendo a Sagrada Escritura. E aí parou
olhou para aquele visitante que ele já conhecia pela fama e disse: irmão, pensa bem, porque pode ser verdade. E continuou caminhando. E aquele ateu lá olhando o eremita e na certa pensando: esse é doido de pedra. E ficou lá esperando. Aí o eremita viu que o caboclinho não ia embora. Aí parou novamente e disse: olha, amigo, a questão é a seguinte: eu sei quem é você e sei o que você quer. Você quer que eu lhe prove que Deus existe, como fez com outros irmãos meus. E eu também não vou conseguir provar que Deus existe. Não vou lhe provar isso. Só vou lhe dizer isso. Irmão, baixe a bola. Pense bem. Porque, olhe, pode ser verdade que ele existe. Ou seja, meu irmão, o que é que eu quero dizer para você? Veja, o crente jamais vai provar matematicamente que Deus existe. Isso é impossível. Mas ninguém, nem o ateu mais sabido ou inteligente, pode provar que Deus não existe. Então, como dizia o filósofo Pascal, é uma aposta. Uma aposta. Não é uma aposta na doida, não, viu? Porque existem indícios de que Deus existe. Não provas, mas indícios. Mas a questão é outra que eu quero dizer aqui. E Pascal mostrava isso muito bem. O que é melhor? Arriscar, apostar que ele existe ou que ele não existe? O que é melhor? Pense, vá. Aposte que Deus existe. Você vai viver com o consolo de que ele existe. Você vai viver com a fé de que ele lhe toma nos braços, de que ele é providente, de que existe uma esperança após a morte. Bendita aposta. Aposte que ele não existe. Qual é a vantagem que você vai ter? O vazio, a solidão, a vida besta e a morte absurda. Então, pelo sim e pelo não, aposte que ele existe, seja sabido, vá. Sem contar com as outras coisas, que existem indícios sérios de que ele existe, de que se revelou, de que veio a nós em Jesus Cristo, de que é presente na força do seu Espírito. Mas não quero nem falar nisso. Só falo agora da aposta, como o Pascal dizia. Quer ver que coisa mais engraçada, mais gaiata? Repare, se você apostar que ele existe e ele não existir, você não perdeu nada e ainda viveu consolado. Mas se você apostar que ele não existe e ele existir, olhe, fica vermelha, cara sem vergonha, quando chegar na frente dele. Então, tá vendo? Em todo caso, é isso. Falando sério, a vida passa. Pense no que você está fazendo da sua vida. É o tema das leituras de hoje. Primeira leitura da missa de hoje. Leitura do livro 2 dos Macabeus. Capítulo 7, versículos 1 a 2 e versículos 9 a 14. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Um deles, tomando a palavra em nome de todos, falou assim: que pretendes? E que procura saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que violar as leis de nossos pais. O segundo, prestes a dar último suspiro, disse: tu, ó malvado, nos tiras desta vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Depois deste, começaram a torturar o terceiro. Apresentou a língua logo que o intimidaram e estendeu corajosamente as mãos. E disse, cheio de confiança: do céu recebi estes membros. Por causa de suas leis, os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram impressionados com a coragem desse adolescente, que considerava os sofrimentos como se nada fossem. Morto também este, submeteram o quarto irmão aos mesmos suplícios, desfigurando-o. Estando quase a expirar, ele disse: prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Para ti, porém, ó Rei, não haverá ressurreição para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Está aí, é uma leitura dramática essa. Veja, do que trata esse texto da palavra de Deus? Trata do tempo dos Macabeus, dos irmãos Macabeus, lá pelo século II antes de Cristo. Vejam, vamos ver um pouquinho a situação, para eu recordar com vocês. Lembram? O povo de Deus sempre sofreu, viu? Não é brincadeira, não. Escutem só. No século VIII, em 722 a.C., o reino do norte, chamado Reino de Israel, foi destruído pelos assírios. Vá gravando. No século VIII, o reino do norte foi destruído, em 722. Século VIII a.C. No século VI, cerca de 200 anos depois, o reino do sul foi invadido e destruído pelos babilônios. Foi o exílio de Babilônia. Tá certo? Em 597 a.C. e depois em 587. Foi em prestação. Os judeus, o reino do sul, o reino de Judá, foi deportado para a Babilônia. Que coisa. Depois o povo voltou. Só um resto, voltou para Judá. Mas não voltou independente, porque depois da Babilônia veio a dominação dos persas. E depois da dominação dos persas, a dominação dos gregos, que começou no século IV a.C., pelo ano de 333. Então vejam, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, criou um grande império e dominou toda a região. Depois que Alexandre morreu, o império foi dividido em 4 partes. E aquela partezinha do povo de Deus, do povo de Israel, a Judeia, que era no antigo reino de Judá, se chamava agora de Judeia, ficou nas mãos, primeiro dos egípcios, mas egípcios do império grego de Alexandre. E depois ficou nas mãos dos sírios, vejam, com capital em Antioquia, do império também grego. E aí surgiu Antíoco IV Epífanes, um rei grego que governava na Síria, e um pedaço do império de Alexandre dominava a Terra Santa. É essa nossa história. No século II a.C., Antíoco tinha um projeto maluco. Queria que todos os povos do seu império renegassem os seus deuses, renegassem a sua religião, que ele queria implantar na marra a religião e a cultura gregas para todos os povos do seu império. Aqui está o contexto do livro dos Macabeus. E agora? A gente obedece ao rei e abandona a nossa lei? Antíoco mandou queimar. Quem tivesse com o exemplar do livro da lei nas mãos era condenado. Era condenado à morte. Era para ser entregue e queimado qualquer exemplar dos livros da lei. E agora? Era proibido circuncidar os filhos, como a lei mandava. Era obrigado a comer carne de porco, que a lei proibia. Era proibido guardar o sábado. Era obrigado a sacrificar aos ídolos gregos pagãos. E agora? Salvar a vida e trair a lei de Deus? Trair a Santa Aliança? Ou rejeitar a ordem do rei porque era uma ordem absurda, era uma ordem injusta, era uma ordem contra a lei de Deus? Porque veja que coisa, a gente deve obedecer às autoridades naquilo que é competência das autoridades. Se a autoridade, se a lei dos homens afronta a lei de Deus, é preferível obedecer a Deus que aos homens, ainda que a gente tenha que pagar. Pagar muitas vezes com o preço da vida. Veja que drama. Imagine isso na vida da gente. Uma lei iníqua, uma lei humana que fere frontalmente a lei de Deus, não deve, não pode ser obedecida por nós. Esse é o drama dos Macabeus. O primeiro e o segundo livros dos Macabeus contam essas histórias. E hoje, então, esse exemplo impressionante dessa mãe. Era uma mãe viúva de 7 filhos. E ela, num dia só, vê morrer os 7 filhos, os 7. Porque o rei os queria obrigar a comer carne de porco, que é impuro no judaísmo, é impuro no Antigo Testamento. E esses meninos, motivados, apoiados, incentivados pela mãe, não comeram.
A mãe preferiu perder os 7 filhos. Você que é mãe, que está me ouvindo, escute só isso. Você que entende de coração de mãe. A mãe preferiu perder, ver sendo amputados os membros dos 7 filhos, a desobedecer à lei de Deus. E por que isso? É o que o livro vai dizer. Pela esperança que eles tinham na ressurreição. Veja que coisa bonita. Vamos reler um pouquinho o texto. Olha, naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes, de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Então eles não vão comer. Mas por que não vão comer? Olha a esperança. Um deles falou assim: que pretendes? Que procuras saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. Veja, essa lei dos pais é a lei de Deus, a lei da aliança. Vejam, mas o que leva esses jovens a ter a coragem de perder a vida? Vamos acompanhar mais. Olha o outro que diz: tu, ó malvado, nos tiras desta vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. No livro dos Macabeus, aparece clara a ideia da ressurreição. A ideia da ressurreição, ela só vai aparecer na Bíblia nessa época, no século II a.C. Antes, os judeus pensavam que quem morria ficava dormindo com os pais para sempre. Para sempre. Então, ficava com os mortos. Se você olhar, por exemplo, Isaías 39, o rei Ezequias rezando, ele diz: para quem desce à sepultura não há mais esperança. Acabou. O destino é o Sheol, é ficar na mansão dos mortos. É só a partir do século II, com a perseguição de Antíoco Epífanes, que os judeus começam a afirmar claramente que os mortos ressuscitarão. Assim que morrem, ficariam no sono da morte, esperando o Messias, o dia do Senhor. No dia do Senhor, o dia do Messias, todos ressuscitariam. É por isso que São Mateus diz que quando Jesus ressuscitou, os túmulos se abriram e os mortos saíram, e foram vistos por muitos. O que São Mateus quer dizer é que com a vinda do Messias, a esperança de Israel se cumpriu. Agora, com a vinda do Messias, os mortos ressuscitam, logo após a morte. Nas suas almas, logo após a morte. E no final dos tempos, seus corpos que ficam dormindo, os corpos, ressuscitarão também, para se reunirem às suas almas. Então, é muito bonito, vocês vejam como Deus vai se revelando aos pouquinhos. Lá no começo, nos livros da Bíblia, não existe uma esperança na ressurreição. Não existe. Essa esperança vai surgir claramente no século II antes de Cristo. É por isso que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Ah, não, a gente não acredita não, porque nos 5 livros da lei de Moisés não tem isso. Não tem. Apareceu depois essa ideia. Sim, apareceu depois, porque Deus vai se revelando aos poucos. Já os fariseus acreditavam na ressurreição e Jesus ensinou a ressurreição. Tá certo? Ainda hoje tem gente que diz: tá vendo, não está na Bíblia desse jeitinho, eu não creio. É igual aos saduceus. Tá vendo aí? Não tem jeito. Mas vamos ver a resposta que os irmãos vão dando. Depois deste, começaram a torturar o terceiro. Ele apresentou logo a língua, quando intimidaram, e estendeu corajosamente as mãos. E disse: do céu eu recebi estes membros, as mãos, a língua, os pés. Por causa de suas leis, os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. Aqui esse nome céu é porque o segundo livro dos Macabeus evita usar a palavra Deus por respeito. Onde tem Deus, o segundo livro dos Macabeus geralmente coloca céu. Então, do céu recebi, quer dizer, de Deus eu recebi. O respeito é tão grande que eles não usam a palavra Deus. Tem um evangelho que faz isso também. Qual é o evangelho? No lugar de reino de Deus, diz reino dos céus. Está vendo? Por respeito. É Mateus. Mateus, onde tem reino de Deus, ele prefere dizer reino dos céus. Mateus, veja, é um judeu dessa linha. Está vendo como é interessante?
Mas está certo, porque Deus é o céu é Deus. O céu é estar com Deus, sem Deus não tem céu. Então é isso, tá certo? Veja então, eu recebi esses membros do céu, pois por causa do céu eu desprezo, porque sei que receberei novamente. Ou seja, a ressurreição é da carne também. O corpo ressuscitará no fim dos tempos. Veja como é bonita a palavra de Deus, está vendo? O próprio rei ficou admirado com a coragem desse menino, né? Ele chega a dizer, olha, prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Então vejam, repare bem, se a gente acredita de verdade que Deus nos prepara uma cidade no céu, como diz Hebreus no capítulo 11, então a gente tem coragem de enfrentar as dificuldades neste mundo. A gente tem coragem de renunciar por Deus, de sofrer por Deus, de lutar a luta da fé, de combater o combate da fé por Deus. Aqui é a questão. Meu querido irmão, minha querida irmã, você crê de verdade na ressurreição? Você crê de verdade que a sua vida definitiva ainda vai começar? É uma outra? Você crê nisso? Então aqui está a questão. Porque se a gente não crê, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Curtição total. Mas se a gente crê, a gente deve entender aquilo que São Bernardo de Claraval dizia no século XII: a nossa vida neste mundo é semente de eternidade. Agora veja o que esse jovenzinho diz. Repare. Prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Para ti, porém, ó rei, não haverá ressurreição para a vida. Atenção. Todos ressuscitarão, mas uns para a vida, com Deus. Essa é a ressurreição verdadeira. Outros ressuscitarão para a morte, para o inferno. Essa ressurreição não é ressurreição, é viver no inferno. Era melhor desaparecer de vez. É por isso que o menino diz, veja, para ti não haverá ressurreição para a vida. Quer dizer, tu não ficarás, não é, no nada. Não, porque nenhum ser humano fica no nada. Deus nos deu uma alma imortal, de modo que a gente, todos nós, tá certo, depois da morte, continuamos sabendo quem nós somos, continuamos conscientes de nós. Mas aí a ressurreição do rei, a ressurreição dos maus, é uma ressurreição para a morte. É uma ressurreição para o nada. Jesus mesmo diz no Evangelho de João, ele diz, vem a hora, tá certo, em que aqueles que ouvirem a voz do Filho ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Então todos nós escutaremos a voz do Filho. Quando a gente vai escutar a voz do Filho? Na hora da nossa morte e no momento final. Nós vamos escutar a voz do Filho. E sairemos dos túmulos, uns para a vida, outros para a morte eterna. É isso que esse mocinho diz ao rei. Para ti, ó rei, não haverá ressurreição para a vida. Para ti a ressurreição será para a morte. Compreendeu, meu querido irmão, minha querida irmã? Aqui fica o desafio. O que eu estou fazendo da minha vida? O que estou fazendo da minha vida? Não é? Que sentido eu estou dando à minha existência? Eu estou plantando aqui a vida eterna com Deus, ou estou plantando aqui o meu inferno? Estou plantando aqui a ausência, ficar apartado para sempre, distante para sempre de Deus. Pronto, aqui está a questão. Que nosso Senhor nos ajude. O ano vai terminando e, como já disse, a igreja nos recorda que a vida passa e que nós devemos fazer nossa escolha. Devemos fazer de nossa vida uma semente de eternidade. Vamos agora rezar o salmo da missa de hoje, o Salmo 16. Rezar pensando naquilo que eu explicava há pouco tempo atrás. A palavra de Jesus, por exemplo, no capítulo 5º do Evangelho de São João, capítulo 5º, versículos 29 até o 30. Olha o que Jesus diz.
ou melhor, capítulo 28, versículo 28 até o 30. Olhe, não fiqueis admirados com isso. Vem a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão a sua voz, a voz de Cristo, e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Que hora tremenda essa hora, que hora tremenda. Né? Como diz o hino Dies Irae, que é um hino do século 13, 14, né? Diz, que temor será causado quando o juiz tiver chegado para tudo examinar. Pense, vai um livro ser trazido, onde tudo está contido, onde o mundo está julgado. Eu tão pobre, que farei? Que patrono chamarei? Nem o justo está seguro. Então, não é brincadeira. Pensando nisso, mas pensando sobretudo que o Senhor nos quer com Ele, nos criou para Ele, para a ressurreição, para a vida. Vamos rezar o Salmo. Ao despertar me saciará a vossa presença, e verei a vossa face. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará a vossa presença. Vamos à segunda leitura da missa de hoje. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, até o capítulo 3, versículo 5. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Quanto ao mais, irmãos, rezai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada como foi entre vós. Rezai também para que sejamos livres dos homens maus e perversos, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e vos guardará do mal. O Senhor nos dá a certeza de que vós estáis seguindo e sempre seguireis as nossas instruções. Que o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e à firme esperança em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, nesse pequeno trecho de São Paulo aos cristãos da cidade de Tessalônica, há algumas coisas muito preciosas. Primeiro, tudo o que nós conversamos sobre a primeira leitura. São Paulo diz que Deus, em Jesus Cristo, nos amou e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança. Ou seja, Deus nos preparou o céu. O cristão vive nesse mundo pensando no céu. Não é para tirar os pés da terra, mas é vivendo na terra, orientar sua vida na esperança de que existe um céu. De que um dia nós estaremos com o Senhor. Um dia nós seremos julgados pelo Senhor. E esse dia não é um dia mau, é um dia de bênção. A gente diz, vem Senhor Jesus, Maranatá. Veja bem. Então essa é a nossa esperança. Por isso, São Paulo pede que o Senhor nos confirme em toda boa ação e palavra. Toda boa ação e boa palavra, porque a gente espera a vida eterna. A gente regula a nossa vida na terra pelo céu. Depois São Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, atenção, viu? Atenção, rezai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada. Rezai também para que sejamos livres dos homens maus e perversos, pois nem todos têm fé. Aqui tem uma coisa interessante. Como é que São Paulo pede para os cristãos de Tessalônica rezarem por ele? Não existe só um mediador, Jesus Cristo, que intercede por nós.
Como é que São Paulo pede aos cristãos para rezarem por ele? Os cristãos deviam dizer, a gente não reza não, Paulo. Que só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só ele é o intercessor. Eu não posso rezar por você não. Está vendo? Mas os cristãos rezam uns pelos outros. Mas o mediador não é Jesus? Os cristãos deviam dizer, não, Paulo, peça diretamente a Jesus. Para que pedir a gente? Peça a Jesus. Oxente, Jesus é o mediador. Não, os cristãos podem rezar uns pelos outros. Tanto aqui na terra, como os cristãos que já estão no céu. Esses aqui podem mesmo. Os santos. Oxente, estão lá juntinho de Cristo, esses aqui podem. Se eles não puderem no céu, a gente também não pode na terra. Mas como é que a gente pode? Se só há um mediador. Eu já expliquei isso outras vezes. A gente pode porque a gente é batizado. A gente, quando reza, reza no Espírito de Cristo que ora em nós. Eu não posso pedir a um não batizado que reze por mim. Isso eu não posso. Eu não posso. Pode ser uma pessoa boa, tudo, mas eu não posso pedir. Não devo pedir. Porque ele não tem o espírito de filiação, o espírito do filho que clama Abá, Pai. Que reza em nós com gemidos inenarráveis. E como é que eu faço para receber esse espírito? Creia no Senhor Jesus Cristo e peça o batismo. É o batismo com água que dá o Espírito Santo. E agora você pode rezar no corpo de Cristo. Você pode rezar com o Espírito de Cristo. Você pode dizer, já não sou eu quem reza, é Cristo que reza em mim. Compreende? Então aqueles que dizem que os santos não podem interceder, estão errados. Aqueles que dizem que Nossa Senhora não pode interceder, também esses que estão dizendo isso, não deviam rezar por ninguém. Quer dizer, Nossa Senhora não pode, eles podem. Que coisa feia. Está vendo? Se julgam maiores do que a mãe de Jesus. Se julgam maiores do que São Paulo, do que São Pedro. Olha, pense. Não, meus irmãos, isso não é a Sagrada Escritura. Está vendo? É só olhar um pouquinho a Sagrada Escritura que a gente descobre a verdade. É só saber lê-la. Então, os santos da terra e os santos do céu intercedem, sim, uns pelos outros. Porque tem o Espírito de Cristo. Cristo é tão grande, veja, que ele se torna cabeça de um corpo, que é a igreja. E você é membro desse corpo. Como membro da igreja, que é corpo de Cristo, Cristo único intercessor, você intercede. Porque a sua intercessão está dentro da intercessão de Cristo. A sua oração é oração no nome de Cristo. Dizer no nome quer dizer em Cristo, porque o nome na Bíblia é a pessoa. Está aí. Repare como é bonito. Tá certo? Então, e aí São Paulo diz, mas o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e vos guardará do mal. O Senhor nos dá a certeza de que vós estáis seguindo e sempre seguireis as nossas instruções. Aqui é outra coisa importante. Vejam, seguir a tradição apostólica. A tradição apostólica está na Escritura e na vida toda da igreja. As instruções que vêm dos apóstolos e são guardadas, geração após geração, pelos sucessores dos apóstolos, que são os bispos legítimos em comunhão com o sucessor de Pedro, que é o Santo Padre, bispo de Roma, o Papa. Está aí. Então, 3 lições bem simples dessa carta. E essa carta é um dos textos mais antigos do Novo Testamento. As 2 cartas aos Tessalonicenses, fique você sabendo, são os primeiros livros escritos do Novo Testamento. E não são os evangelhos, não. Que nada. Veja, essa carta, por exemplo, é lá do ano 51, 52 depois de Cristo. O primeiro evangelho, que é o de São Marcos, é do ano 64. Está vendo? Então, mais de 10 anos depois, 11, 12 anos depois desta carta. Está certo? Então, só posso desejar isso aqui que São Paulo deseja, olha. Que o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e à firme esperança em Cristo. Porque Ele é fiel, viu? Ele virá julgar a gente. Ele virá nos dar a salvação. E agora vamos escutar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 38. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição
e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho lindo esse de hoje. Não é muito fácil de entender não, viu? Mas é muito bonito. Vamos ver. Primeiro eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Observe que o evangelho sempre começa naquele tempo, in nihilo tempore, em latim. Está certo? Veja, e é muito importante que se comece sempre assim na liturgia. Por quê? Porque quer dizer que aquele tempo em que o Senhor esteve conosco fisicamente é um tempo privilegiado. É um tempo de graça especial. É aquilo que em grego nós chamamos de kairos. Quer dizer, um tempo especial para a graça de Deus. Naquele tempo, nós vivemos no tempo de hoje, veja, o testemunho daquele tempo. Então é muito importante isso. In nihilo tempore, naquele tempo. Bom, vem até Jesus quem? Os saduceus. Os saduceus são os inimigos de Jesus. Os fariseus não eram inimigos de Jesus. Em geral, não. Tá certo? Em geral, os fariseus conversavam com Jesus, jantavam com Jesus. Lembre Jesus discutindo com o Simão na casa dele num jantar. Nicodemos era fariseu, José de Arimateia era fariseu. Jesus ensinava a ressurreição, na qual os fariseus acreditavam. Jesus ensinava a existência dos anjos, também ensinada pelos fariseus. O problema sério era com os saduceus. Os saduceus foi que levaram Jesus à morte. Anás, Caifás, eram sacerdotes do templo. Era a aristocracia de Israel. Esses é que não queriam ninguém se metendo, colocando em xeque o templo, em xeque os preceitos da religião judaica, naquilo que tinha de mais ligado ao templo. Pois bem, os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem que existissem anjos, nem alma. Pois bem, aí os saduceus querem desmoralizar Jesus, porque Jesus ensinava a ressurreição. E colocam para Jesus um caso absurdo. Repare, mestre, Moisés deixou escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, o irmão deve se casar com a viúva para garantir a descendência para o seu irmão. É a lei do levirato. É assim, deixa eu explicar. Se alguém morresse sem deixar filhos, o parente mais próximo tinha o dever de casar com a viúva. E o primeiro filho desse casamento, pela lei, seria considerado filho do defunto. Tá certo? Que é para quê? Para que o nome do defunto não se perdesse em Israel. Como não existia a esperança na ressurreição, né? Isso aqui, veja, no livro do Levítico está lá essa ordem. Então, como não existia a esperança na ressurreição, o morto devia sobreviver na lembrança de Israel e na lembrança de Deus com o nome da descendência dele em Israel.
o nome dele não se apagaria. Então essa é a lei do levirato. Morreu alguém sem deixar filho, e esse alguém era casado, o parente mais próximo, podia ser irmão ou não, o parente mais próximo deveria casar com a viúva. E o primeiro filho daquele casamento pertence ao defunto. Herda os direitos do defunto. Herda o nome do defunto. Entenderam? Pois bem, os saduceus começam lembrando a Jesus esse costume da lei de Moisés. E aí colocam um caso extremo. Ora, mestre, havia 7 irmãos. O primeiro se casou com a mulher, morreu e não deixou filho. O segundo casou, morreu e não deixou filho. O terceiro casou, morreu e não deixou filho. Os 7 casaram-se, morreram e todo mundo terminou no 0-0. Ninguém deixou filho. No fim, ninguém é de ferro, a viúva morreu também. Aí vem a questão para Jesus. Se os 7 se casaram, se os 7 ficaram sem filhos, se houver ressurreição, como o Senhor ensina e como os fariseus acreditam, se houver ressurreição, como é que vai ser a briga no céu? Essa mulher vai ser mulher de qual dos 7? Está vendo? Então, os saduceus procuram colocar Jesus numa situação ridícula. Mas Jesus é fogo. Jesus começa dando uma lição, dizendo a eles, nesta vida, atenção, viu? Os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos, da ressurreição no céu, porque eu já expliquei, já mostrei João 5, todos ressuscitarão, uns para o inferno, outros para a vida eterna. Jesus está falando aqui da ressurreição para a vida eterna. Olha, aqueles que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, quer dizer, da vida de Deus, do céu, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. O que é que Jesus está querendo dizer? Não é que a gente vai virar anjo. Não é isso. Homem é homem, anjo é anjo. A gente não vira anjo nem lobisomem. Escute só. O que Nosso Senhor quer dizer é o seguinte: não imaginem o céu como uma continuação da terra. Veja, na vida eterna, nós seremos transformados. Aquilo que São Paulo diz, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano sequer imaginou, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Então não pensem que no céu, né, a gente vai estar passeando vestido de branco. Tem uns filmes aí reencarnacionistas, né? É cada coisa de trancoso, né? Passeando no bosque, né? E lá vai, e está no departamento. Esse negócio, olha, é cômico. Nada disso é cristão. Nada disso tem fundamentação bíblica. Nada na dica de nada. Veja, o céu é estar com Deus em Cristo, cheio do Espírito Santo. E como vai ser? Não tenho a menor ideia. Ninguém tem. Ninguém tem. Jesus é claro, não se pode imaginar o além a partir das ideias daqui, do aquém. Lá não existe casamento. O casamento é uma realidade deste mundo. É por isso que, por mais que o casal se ame, com a morte o casamento é desfeito. O casamento é uma realidade deste mundo. Uma vez um dos dois morrendo, o casamento deixou de existir. Mas também só a morte pode acabar o casamento. Nem o STF, nem o Congresso Nacional, nem o nosso egoísmo, a nossa ruindade, a nossa covardia, a nossa fraqueza, nada pode destruir o casamento, só a morte. Então lá nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, porque terão a vida de Deus, a vida divina, a vida eterna, a vida do eterno. Jesus diz, serão como anjos. Jesus gosta de arengar, viu? Porque os saduceus também não acreditam em anjo. Aí ele diz, os saduceus vieram arengar com ele, pois ele está arengando com os saduceus. Olha, repare, está vendo aí? Repare, serão como anjos, filhos de Deus. Jesus está dizendo, existe a ressurreição e existe anjo também.
Tá vendo? Olha, Jesus não deixa sem troco. Ele não precisava falar de anjo aqui. Ele fala para arengar com os saduceus. Tá vendo? Então, por que Jesus aqui fala em anjo? Quer dizer, eles, os que morrerem, terão uma vida gloriosa, como os anjos já têm. Está certo? É nisso que nós seremos como os anjos. Veremos a Deus face a face, como os anjos veem. Santo Irineu depois vai dar uma explicação linda. Falando do céu, Santo Irineu, no século II, diz assim: como aqueles que veem a luz estão na luz, os que veem a Deus estarão em Deus. Vou dizer, veja, você, se estiver vendo a luz do sol, está vendo a luz e está dentro da luz. A luz está cercando você. A luz está envolvendo você. Do mesmo modo, os que virem a Deus, a glória de Deus, estarão dentro da glória. Então, nós seremos como os anjos porque estaremos na glória de Deus como os anjos já estão. Certo? Seremos filhos de Deus. Ou seja, seremos glorificados em Deus. Quem está na treva é filho das trevas. Quem se perdeu é filho da perdição. Quem está em Deus é filho de Deus. É nesse sentido que Jesus fala aqui. Pois bem, aí Jesus vai usar um argumento que é difícil de entender. E eu quero explicar para você ficar reforçado na sua esperança da ressurreição nesse domingo. Olha o que ele diz. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça. Por que é que Jesus vai falar lá do livro do Êxodo, da sarça? Porque os saduceus só aceitavam 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Para os saduceus só é Bíblia os 5 primeiros livros da Bíblia. Os outros livros não. Pronto, como não falava de ressurreição naqueles 5 livros, eles não acreditavam. Aí Jesus, repare, Jesus vai usar uma passagem dali e vai mostrar que ali tem a ideia da ressurreição. Não tem direitinho dizendo tem ressurreição, mas está a ideia. É como alguns não católicos perguntam para a gente, onde é que está na Bíblia? Não está desse jeitinho, mas estão as sementes. É a mesma coisa que Jesus faz. A mesma coisa que a gente faz com esses que ficam. Onde é que está na Bíblia? Mostre. Jesus faz aqui com os saduceus. Jesus vai buscar um exemplo lá. Diz, olha, vocês não perceberam isso, mas eu vou mostrar a vocês. Quando Deus apareceu a Moisés na sarça, como foi que Deus se apresentou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Abraão, Isaque e Jacó, naquele tempo, já estavam mortos há 600 anos. Não tinham mais nem cinza. E Deus diz a Moisés, eu sou o Deus deles. Ou seja, para mim eles estão vivos. Veja, para mim eles são meus amigos e estão vivos. E para Deus, querer é poder. Se Deus diz eu sou o Deus deles, é porque eles estão vivos. Por isso Jesus disse, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Em outras palavras, Jesus diz, ô saduceu, a gente vai ressuscitar sim, porque Deus é fiel. Porque Deus não nos deixará na morte. Ele está vendo já no Pentateuco, não está falando em ressurreição, mas a ideia está lá. É como a Imaculada Conceição de Maria. Quando chega um para mim, onde é que está na Bíblia? Eu digo, ô meu filho, está lá quando o anjo a chama de toda agraciada. Alegra-te, ó plena de graça, ó toda agraciada. Nela não existe lugar para a desgraça do pecado. Está lá no Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Não existe uma inimizade de ódio, de morte, entre a serpente, o pecado, e a mulher, a Virgem Maria. A mesma coisa, Jesus faz aqui a mesma coisinha, está vendo? Compreendeu? Então, eu vou contar aqui uma outra história, só para terminar, que eu já contei. Já está no tempo de eu parar de contar a história e tomar outro rumo. Então, mas lembra, é o seguinte, um escritor francês, Gabriel Marcel, no livro dele, A Sede, ele tem uma frase assim, amar é dizer à pessoa amada, tu não morrerás. O que é que isso significa? Quem ama de verdade, deseja que a pessoa amada esteja sempre viva, para que eu possa continuar amando. Ora, a gente não pode fazer isso. Tanta gente que eu amo, que eu queria que estivesse viva e morreu. Porque meu amor, apesar de ser verdadeiro, não é onipotente.
Imagine o esposo ver sua esposa morrer, sua esposa amada. Um pai ver seu filho morrer. Ele vai dizer, se eu pudesse, você não morreria. Mas ele não pode. Ora, Deus ama e Deus pode. Deus ama infinitamente. Deus ama e quando começa a amar, nunca deixa de amar. Deus, quando chama alguém de amigo, nunca volta atrás. Olha aí, diz a Moisés, eu sou o Deus do meu amigo Abraão, que morreu há 600 anos. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E porque eu o amo, ele vive. Está vendo? Às vezes a gente diz assim, morreu porque Deus quis. Não, Deus não quer a morte. Mas a gente ressuscita porque Deus quer. Quando a gente morre e vai cair na morte, Deus diz, vive para que eu te ame. Vem para mim, porque eu te amo e o meu amor é fiel, o meu amor é para sempre. Uma vez amando, eu nunca deixarei de te amar. Vive para que eu te ame, porque para mim todos vivem. É isso que Jesus está dizendo. Entendeu, seu saduceuzinho? Estou brincando. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Que Deus nos dê a coragem de viver na presença dEle. Que Deus nos dê a graça, se for do seu agrado, de estarmos juntos novamente. Eu aqui falando, e vocês aí ouvindo e participando com o coração, com a boa vontade, com a fé, com a simpatia, com a amizade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até domingo que vem, se Deus quiser.